Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo de número 5. Amém? Apocalipse, capítulo 5, até o versículo de número 12. E diz assim, ó. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. 7 diz: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentada no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era um número de milhares de milhares e milhares de milhares. 12. Que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Amém. Amém, queridos. Amados, grato a Deus por esta oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos para adorarmos o nome santo do Senhor. E eu estava, nesse dia chamado hoje, corriqueiro, às vezes meio atribulado pelos dias que são maus, mas em todas elas Deus nos tem dado graça, tem nos dado vitória, e o nome do Senhor glorificado e exaltado para todos sempre. E confesso aos irmãos que eu pedi a Deus uma mensagem para nós meditarmos nesta noite e, ao mesmo tempo, compartilhar com os irmãos que estão presentes a respeito desta mensagem. E falando a respeito de Apocalipse, que é um livro da revelação, um livro escatológico, um livro ao qual deveramente ele tem que ser bem estudado, pesquisado, porque não somente ler Apocalipse, é ler Daniel, Ezequiel, e uma parte também de Isaías, não iremos entender por completo o que está querendo nos falar. Mas aprove a Deus nesta noite
ter colocado no meu coração esse capítulo de número 5. E o versículo 1 diz assim, ó: E vi na destra do que está sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Queridos, é importante salientarmos que João, quando está na ilha de Patmos, ele recebe esta revelação deste livro de Apocalipse, e no tocante do capítulo 1 ao capítulo de número 3, nós vamos encontrar uma escrita a respeito das igrejas, a qual João recebe com tanto cuidado, em apreço, e apresenta a cada igreja as suas positividades e as suas negatividades. No capítulo 4, ele se refere-se ao trono de Deus. E no capítulo de número 5, em apreço nesta noite, o que me chama a atenção é que João vai ficar atônito, perplexo, por ver este livro, não comparado ao livro que Ezequiel, no capítulo de número 2, versículo de número 9, versículo de número 10, quando ele tem uma visão, que ele também recebe o livro, nessa visão, que tem lamentações e ais, é diferente deste livro. É totalmente também diferente do livro que está escrito em Isaías, capítulo 29, versículo de número 11, a qual o profeta recebe também na visão, e ele se entrega este livro àquele que sabe ler. E ninguém consegue ler. E aquele que não sabe ler também não consegue ler. E o profeta Isaías escrevendo diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe. Isso é do livro também. E Daniel também fala a respeito de um livro, a qual no capítulo 12, versículo de número 4, também nos fala a respeito de livro. Só que é totalmente diferente deste livro a qual João está vendo, a qual João escreve minuciosamente e detalhadamente o que ele está vendo. E o que me chama a atenção é que ele diz: eu vi daquele que está sentado sobre o trono um livro. Mas que livro é esse? Se Ezequiel nos fala de lamentações e ais, se Isaías fala que o livro que ele estava lendo era que um povo buscava, lhe honrava de lábios, mas o seu coração estava bem distante. Daniel diz que escreve esta visão e sela este livro, porque era para os dias, para o final do tempo, porque a ciência se multiplicará. Mas quando eu chego neste livro aqui, me alegro muito, porque João, meio atônito com tudo que está vendo, com tudo que está sendo apresentado a ele admira-se no que está vendo no livro. E o livro está selado com 7 selos. Isso fala-se de que, antigamente, lacrava-se documentos reais de reis ou de pessoas que tinham comércios, a fim de preservar o conteúdo que existia dentro dele. E eu trago à memória e ao meu coração a respeito deste livro. E lendo, relendo, passando a vista, pesquisando, buscando, não é necessário que os irmãos creiam no que eu vou falar, mas este livro fala a respeito do planeta Terra, da Terra em qual nós habitamos.
na qual Deus nos deu como administradores sobre ela. Porque administradores legítimos da terra era Adão e Eva, mas perderam esse privilégio de administradores da terra. E quando eu começo a ler esse capítulo de número 5, eu vejo que, se falarmos a respeito da terra, sempre foi uma disputa constante o planeta Terra. A guerra, rumores de guerra, disputas territoriais, principalmente no Brasil, onde nós temos visto comunidades indígenas brigando pelas suas terras, poceiro querendo tirar aquilo que não lhe pertence. E o que me chama a atenção é que muitos querem reivindicar aquilo que não é seu, porque a terra tem dono, apenas somos administradores dela. E muitas das vezes não estamos administrando conforme Deus requer que nós mesmos viesse a administrar a terra. E eu começo a ler isto e a preocupação de João em saber se existe alguém. Porque a Bíblia diz algo que é tremendo, diz assim, ó, no versículo de número 10, assim, e eu vi um anjo forte. A Bíblia nos diz que anjo é este. A Bíblia não nos diz se é um arcanjo com o mesmo poder que Miguel tem, se é um serafim, se é um querubim. Não nos diz isto. Mas vamos conjecturar nesta hora que seja um anjo com as características de Miguel, na sua totalidade de força, de anjo de batalha, de anjo de guerra. E ele diz uma coisa que é tremendo. Olha a especificação que esse anjo diz. Quem é digno? Olha bem. Para abrir o livro tem que ter dignidade. Não é de qualquer forma. Quem é digno de abrir o livro? E o que é dignidade na atualidade para as nossas vidas hoje? Para mim, a dignidade é um direito inalienável, inquestionável. É ter honra, é ter mérito, é uma idoneidade moral. Somente um ser com dignidade poderia se apresentar nas assembleias no céu para poder abrir este livro, ou tomar e abrir este documento e desvendar o que tem dentro deste documento. Uma grande expectativa toma conta, porque se nós formos olharmos, irmãos, nesse capítulo de número 5, nós vamos encontrar 3 cultos prestados dentro desse capítulo 5. 3 atos muito importantes. Mas o que me chama a atenção é isto, que João vê um anjo forte, ele brada com voz e diz assim, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Lá no, se não me engano, lá no livro de Salmos, diz aquele, quem subirá ao seu santo monte? Olha o que é que está dizendo. E quem estará diante da tua presença? Aquilo que é limpo de mão e puro de coração. Aqui já é diferente. Temos que ter dignidade. E o que nos falta muitas das vezes em nossas vidas é dignidade. De sermos dignos de algumas coisas. Deus nos abençoa de tal forma, de tal maneira, que nós perdemos essa dignidade como Adão e Eva perdeu a administração do Éden. E o que Deus está querendo nessa noite é que nós venhamos a voltar a ter uma dignidade
direitos inalienáveis, inquestionáveis sobre as nossas vidas, que venhamos a ter honra, que venhamos a ter méritos e que venhamos a ter idoneidade moral para podermos aplacar aquilo que Deus está querendo nesses últimos dias na face da terra. Este anjo forte diferencia-se da grandeza de Miguel, daquilo que eu tinha falado. Porque Miguel nós conhecemos quem ele é, pelas Escrituras. Mas este anjo não diz o seu nome, não especifica a sua grandeza. Mas João está preocupado, porque ele diz algo que é tremendo para mim e para ti se fosse apresentado hoje. Quem é digno? Nós temos dignidade se chegássemos no nosso dia de hoje de abrir este livro e desatar os seus selos. Olha a preocupação de João. E João diz uma coisa que é tremenda. Ele diz assim, olha que coisa, ele está atônito. Ele está perplexo. Porque ele diz assim, ó, ei, o anjo diz assim, e ninguém no céu. João começa a dizer assim, e ninguém no céu. Irmão, para um pouco. É no céu. É no céu. Olha que coisa linda. Há uma dimensão a qual as letras não cobrem. Essa impossibilidade de se olhar para o livro. E agora o visionário de Patmos, João, está diante disto, está dizendo, ninguém no céu, que ele está dizendo, eu não vejo anjo, eu não vejo arcanjo, ei, que posso abrir esse livro, mas estão em silêncio. Ninguém se atreve, ou ninguém se acha digno. E ele diz assim, estou vendo os querubins, estou vendo os serafins, que representam a santidade de Deus, a grandeza e a majestade de Deus. Se calaram, aleluia. Nem mesmo os 24 anciões que se assentam sobre os seus tronos, que ali habitam, teve coragem de abrir o livro. Nem sequer de pôr a mão nele. E ele continua, nem na terra. Sabe o que ele está dizendo? Homem, criatura, a imagem e semelhança que somos de Deus, também não era digno de tomar o livro, nem sequer de abrir o seu selo. Olha a preocupação de João. Olha o que João está vendo. Olha o impacto que isso causa na vida de João em Patmos. Olha o que ele está dizendo, nem debaixo da terra. Sabe o que ele está dizendo? Nem no mundo inferior. Quer dizer, olha o que é isso. Nem no Hades, nem no submundo da existência da inteligência cósmica, aleluia, do mal. Não se apresentou ninguém. Aquele que se diz que era dono do mundo, que anda pelo mundo, passear pelo mundo, rodear por ele, não teve direito. E eu paro para olhar e João está dizendo, vou entrar na mente de João. Onde está nesse momento aquele que julgava ser igual a Deus? Onde está aquele que quis colocar o trono sobre Deus, acima de Deus? Que pensou em tomar o lugar e governar os céus? Ninguém. João está preocupado em receber a missão, a revelação, e escrever sobre as igrejas. Ele está dizendo, diz a Esmina, a Sardes, a Laodiceia, a Pérgama, Tiátira, está dizendo aos anjos da igreja. Ele vê o trono glorioso de Deus, mas quando chega o livro, impacta. Traz o impacto na alma de João.
Porque ele está dizendo, não tem ninguém no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém sequer ousa olhar para o livro. Quem dirá abri-lo naquela hora? E o verso 4 dizia, eu chorava muito. Então, como é duro quando você não consegue chegar ao final daquilo que você está querendo. Como é duro você desistir no meio do caminho. Olha a preocupação de João. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele. Pode dizer, João está emocionalmente abalado, irmão. Ei, eu entro na mente de João mais uma vez e assim, aonde está o Cristo ressurreto? Está vendo bem? Ele pergunta, onde está o Cristo ressurreto? Não se apresenta, porque ele é digno de abrir. Porque eu quero saber qual o conteúdo desse livro, o que está escrito dentro deste livro. E expressar na minha alma a alegria de ver o que está escrito. Esse livro nada mais, nada menos é do que a escritura da nossa história. Sabe por que eu estou dizendo isso? Você tem dono. E você tem uma história. E o único que pode atuar na tua história, e por trás da tua história só existe um. O digno de abrir o livro nesta noite. E de escrever e reescrever a tua história nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele está do teu lado nesta noite. Lamandarai. E ele quer mudar os pontos, aleluia. Que você já colocou um ponto final dizendo que não dá mais. Ele quer mudar, ele quer colocar uma vírgula. Ele quer reescrever uma história nova na sua vida hoje. Ele vai abrir quebrar esse selo hoje e escrever uma nova história, um novo conteúdo, aleluia, muito maior do que você imagina ou você esperava, aleluia. Ele vai fazer hoje algo tremendo na sua vida. Enquanto muitos brigam com ouro, prata, bronze, outros brigam com tudo, João está preocupado com isto. Estou preocupado com a minha história e com a tua história. Como Deus vai fazer e como Deus vai agir em relação à nossa história. Tá? Por quê? Porque se olhar, este planeta tem dono, esse sistema tem dono, as estrelas têm dono. Nós construímos história, mas Deus atua atrás da tua história. Deus age aonde você não pode agir na tua história, para o nome dele ser glorificado. Lá no Salmo 24, versículo 1, diz que ao Senhor pertence a terra que eu digo a você, e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Aleluia. Eu acho lindo isto. Ao Senhor pertence a terra. Vou tirar essa terra aqui, não vou botar globo terrestre, não. Eu vou botar eu e você. E tudo que nela se contém. Aí diz o mundo, aí o globo terrestre. E o que nele habitam, pertence a ele. Tudo é dele. Tudo é para ele. Foi feito para ele. E é dele. E quando eu começo a olhar isto, nem Lúcifer, que foi precipitado para a terra, que se tornou-se poceiro da terra, que anda de lá para cá todo o tempo,
que seduziu Adão e Eva no paraíso e tenta nos seduzir nos dias atuais da nossa vida, não era digno de abrir o livro, nem desatar os seus selos. Eu começo a ir mais. Eu começo a imaginar João agora, olhando, chorando, perplexo pela situação, de dizer, Damião, não tem ninguém que é digno de abrir o livro. Mas João é consolado. No verso 5 diz, e disse-me um dos anciãos, não chores. Ei, o choro pode durar uma noite inteira. Mas pela manhã, o leão da tribo de Judá sairá ao teu encontro, mudará a tua tristeza para alegria, enxugará estas tuas lágrimas, alamam terrestre, lhe colocará de pé, vai fortalecer os teus joelhos trêmulos, alamandecaiassúria. Essa tua pouca força, Deus está dizendo, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É o único. Imagina aí, Damião, agora a alegria de João em ver um ancião falando isto. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele esperava ver esse, porque ele diz, por que Jesus ressurreto não está aqui? Ele é digno de abrir, mas não era chegada a hora ainda. A hora de Deus agir, ele não adianta nem atrasa, ele chega na hora certa. E ele vai chegar na hora certa da tua vida, para reescrever uma nova história na tua vida. Aonde muitos botaram o ponto final, Deus está dizendo, eu apago, coloco uma vírgula e começo a escrever, aleluia, sobre novas coisas que irão acontecer e se apresentar na tua vida, e o meu nome será glorificado e exaltado para todos sempre. Olha aqui, eu acho lindo isso. E ele diz assim, ó, e olhei. Ele está dizendo, e eu olhei. Mas deixa eu me expressar mais um pouquinho aqui nesse verso 5 aqui, irmão. Quando a aflição se instala no nosso coração, o céu sempre tem consolo para a nossa vida. Quando você está tristonho o teu canto, quando você é apontado, ei, o céu sempre tem consolo. Deus nunca falhará com você. Deus nunca vai lhe abandonar. Nunca lhe deixará sem uma palavra. Se lembra daquele centurião? Basta apenas uma palavra? É esta palavra que Deus quer lhe dar nesta noite. Eu abri o livro, quebrei os selos, para escrever uma história nova na sua vida, para lhe colocar de pé de novo, para me colocar você no trilho de novo, no caminho, aleluia, da santidade. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Eu desatei os selos, quebrei os selos para que você tenha intimidade comigo. E eu quero ser o teu amigo. E eu quero lhe revelar tudo o que irá acontecer contigo no amanhã e nos dias vindouros. Esse é o nosso Deus. Sempre Deus lhe dará uma palavra de promessa. Sempre Deus vai avivar a tua esperança.
Sempre Deus vai trazer de volta a tua confiança e a tua certeza de que Deus agirá em teu favor. Eis aí o leão da tribo de Judá. Ele está do teu lado. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Se é enfermidade, ele é Jeová Rafá nesta noite. Ele é a cura hoje. Hã? O que tu queres de Deus nesta noite? O leão da tribo de Judá se apresenta nesta noite e diz: eu quebrei, desatei, aleluia, para reescrever uma história nova na sua vida. Nem tudo está perdido na sua vida. Como há um tempo determinado para todas as coisas, Deus está dizendo, há um tempo também de eu reescrever a tua história. Há um tempo de eu mudar o canal da tua vida, o prosseguir da tua vida nesta noite, para que meu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Que coisa linda. Ele é digno para comandar a história. É ele que muda o tempo, é ele que muda as estações, é ele que remove, é ele que estabelece reino, é ele que tira reino, aleluia. Ei, toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, como está escrito lá em Mateus 28:18. O nosso Cristo, o nosso Salvador, ele já é conhecido antes mesmo da fundação do mundo, mas se manifestou na nossa história por amor de nós. Ele se manifestou na minha e na tua história hoje por amor de nós, para mudar algo, para estabelecer algo na tua vida nesta noite, para que você tenha certeza e ciência daquilo que Deus está falando e já falou contigo sobre a vitória, o que vai acontecer na tua vida. Apenas não desanime. Levanta-te, esforça-te e tem de bom ânimo nesta noite, porque o leão da tribo de Judá está do teu lado. Ei, esse Jesus não só apareceu há 2000 anos atrás, ele se apresenta a nós também nesta noite. Ele ainda é o mesmo. Ele é o de ontem, hoje e ele é eternamente. Não se desespere. Deus está do teu lado nesta noite. Mudanças fará sobre a tua vida e o nome dele será glorificado. Ah, mas eu tenho um processo muito grande para resolver. Ele é teu juiz, ele é teu mediador. E ele tem hoje, nesta noite, um acordo entre Deus e você, de lhe abençoar, de fazer algo novo sobre a sua vida, para que o nome dele seja glorificado e exaltado para todo sempre. Meu irmão, tem algo que me chama atenção. E ele dizia: eis que estava no meio do trono 4 animais viventes. Entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto. Para um pouquinho aí, queridos. Para um pouquinho. Se nós relatarmos isso que está escrito lá no Salmo de número 24, se não me falha a memória, tem algo que me chama bastante atenção. Deixa eu pegar aqui rapidinho. No Salmo de número 24, o verso de número 7 diz assim, ó: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Para um pouquinho aqui. Vamos relatar aqui um pouco. Se lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus está sendo assunto aos céus,
E os varões estão pedindo que ele fique. E ele não pode ficar. Ele tem que ser assunto, tem que ser levado. Tem que voltar de onde ele saiu. A pedida é grande. Não vá, mestre, fique. Como ficaremos nós? E ele diz uma promessa que está sobre as nossas vidas. Esta é uma promessa inigualável. Rogarei ao Pai que envie da sua parte o Consolador. E ele está conosco. Ele está presente em nossa vida. Hã? Ele se manifesta todos os dias em nossa vida. Basta apenas estarmos os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo. Afinado. Assim como o músico afina o ouvido para ouvir a melodia, assim também nós temos que estar afinada a nossa audição para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falar conosco. Mas ele é assunto ao céu, irmão Damião. Só que no céu, no capítulo 4, se nós formos olhar, de Apocalipse, os anciãos estão adorando a Deus. Os 24 anciões estão adorando a Deus. Estão dizendo, digno. Olha que coisa linda. Está dizendo algo que é tremendo. Me chama a atenção no capítulo 4 de Apocalipse. Está dizendo algo que me chama muita atenção. No capítulo 4, aleluia, os 24 anciões estão lançando as coroas diante do trono da glória e está dizendo, digno é o Senhor. Hã? Que coisa linda. Digno é o Senhor de receber honra, glória e poder. Hã? No versículo 11, se não me falha a memória, ó, digno é o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ei, para um pouquinho. Quando eu falo de um ato, do primeiro ato de culto, eu vejo aqui. Se Jesus está sendo assunto aos céus, sendo levado aos céus, os anjos estão cantando, levantai-vos, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Mas alguém tem que responder de lá para cá, quem é este Rei da Glória? Se nós estamos adorando ao Rei que está sentado no trono, porque nem todos sabiam que Cristo estava na terra. Se nós olharmos e pesquisadmos, nem todos os anjos sabiam que Cristo estava na terra. E aí está um porém. Os anciões estão adorando a Deus e dizendo, digno é ele de receber glória, honra e poder. E lança suas coroas, pega suas coroas e diz, digno és, digno és, digno és. E João vê tudo isso. Mas quando lhe apresenta o livro, lhe entristece o coração. O coração de João está entristecido. Vamos dizer, está turbado o seu coração pelo problema que ninguém vê abrir o livro. Mas aquele que é digno de abrir o livro e mudar a tua história está chegando. Ele vai adentrar na história. Ele vai ser assunto de novo, aleluia, na história. E aí diz uma coisa que é tremenda, irmão. No versículo de número 12, que eu acabei de ler, olha que coisa linda. Deus tem 3 honrarias. Os anciãos dão 3 honrarias a Deus. Glória, honra e poder. Que coisa linda. No capítulo de número 12, capítulo 5, versículo 12, uma grande voz dizia, digno é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Que foi morto e reviveu. E é digno de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. 7. Mas quer dizer que Cristo é maior do que Deus? Não. Honraria. Pai e filho é a mesma coisa.
É diferente de nós. Se alguém nos honrar, amanhã nós colocamos um peito de pombo e passamos pelo meio do irmão, não queremos nem cumprimentar o irmão. Se alguém nos der uma medalha de honra ao mérito, aquele que era teu amigo passa de ser não é mais teu amigo, porque ele procura a sua classe agora. Só que Cristo não. O Pai e o Filho é a mesma coisa. E por que não podemos ser a mesma coisa com nossos irmãos? Eu tenho vivido esses últimos dias algo que aconteceu conosco que nos entristeceu muito dentro da nossa congregação, onde congregamos. E nesta manhã, o vice-presidente passou por mim, nem sequer deu a paz do Senhor. Aí eu olhei para mim e disse assim: será que eu estou leproso? Será que eu estou sujo? Mas a Bíblia diz: quem tem paz, dá paz. Se ele não me deu paz, é porque não tem paz. Mas eu me seguro, eu fico tranquilo no meu canto, porque é Deus que reescreve a nossa história. É Deus que põe o ponto final aonde Ele quer pôr o ponto final. Não somos nós que colocamos o ponto final e falamos: basta, para mim chega, não dá mais, vou parar, vou jogar tudo para cima, ei, vou chutar o pau da barraca. Não, 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 vou virar o balde de água. Não, 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 Deus está dizendo: não chegou a hora, é hora de você caminhar, é hora de você vencer os obstáculos. É hora de você atravessar este deserto cantando aleluia, porque eu que estou carregando você, aleluia, nos meus braços. Olha que coisa linda. E eu começo a ler isto. E como eu falei que há 3 atos de culto dentro desse capítulo 5, quando eu olho o versículo de número 8, versículo até o versículo de número 10, o primeiro grupo a se manifestar neste culto são o grupo dos 4 seres viventes. Ele se manifesta para adorar aquele que está diante do Cordeiro. Olha que coisa tremenda. E a Bíblia diz que cada um impunha-se uma harpa. E conduzia as taças de ouro cheias de incensos, que são as orações do santo. Ei, irmão, a tua oração tem resposta. Ah, mas o teto está de bronze. Mentira. A tua oração rasga o teto, rasga laje, passa. Aleluia, ela ultrapassa. Não tem que pare uma oração de um adorador, irmão. Mesmo na tua fraqueza, na tua debilidade, você chamando Cristo, a tua oração sobe, a tua oração passa, vai embora. O primeiro culto que se apresenta são os 4 seres viventes e os 24 anciões, dizendo: ai, santo, este é digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Ei, presta atenção, com teu sangue, sangue remidor, sangue vertido na cruz do Gólgota, sangue, aleluia, que fez rasgar o céu, o véu da separação, sangue que nos aproximou outra vez, aleluia, do Criador, sangue nesta noite que te cura, sangue nesta noite que abre porta de emprego, sangue nesta noite que coloca você em posição de soldado para a batalha. Este sangue, aleluia, alamanda caia súria,
que levanta nesta noite soldados aguerridos para uma batalha de vitória, não de derrota, de vitória, de conquista e de realizações. Aleluia. Olha que coisa linda. E diz mais ainda, e compraste para toda a tribo, línguas. Aí não tem acepção de pessoas. Não é comigo e você que fazemos acepção de pessoa. Ele está dizendo, não tem uma acepção de pessoa. Ei, pode ser inglês, português, africano, o que seja. O nosso Deus. E ele constituiu reinos. E nos constituiu como sacerdotes para reinar sobre esta terra. Aleluia. Essa terra ainda que você vai ver, ei, essa terra que você vai ver vitória, conquista, sua casa própria, seu automóvel novo, ei, sua aposentadoria, sua porta de emprego, ei, presta atenção, ei, esse reino, nós reinaremos a terra. Sabe o que é isso? Você terá a vitória na tua causa impossível. Causa de justiça. Deus está dizendo, ei, se prepare, você vai reinar, você vai ter conquista, e o nome meu vai ser glorificado e exaltado através dos teus lábios, diz o Senhor dos Exércitos. O segundo ato de culto que eu vejo, eu acho lindo isso, até escrevi aqui rapidinho. Olha o que é que ele diz no versículo 11, versículo de número 12. É um cântico de adoração pela dignidade e a perfeição do Cordeiro Pascal. Olha que coisa linda. Ele é sem defeito. Ele é santo. A alegria e a agitação são visíveis no céu. Centenas de milhares de anos chegaram a cada fração de segundo, formando um grande coral de anjos ao redor do trono, juntamente com os seres viventes e os anciãos, somando-se milhões de milhões, o canto entoando por eles e dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ei, eles proclamam os 7 atributos da perfeição de Cristo. Eles cantam com vigor, com sentimento, num só espírito, de forma a produzir uma adoração tão estupenda que nos alegra em ver e ler e meditar sobre isto, a grandeza de que João está vendo. A terceira fase do culto, no capítulo 13, ou quer dizer, 5:13 diz: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que estão lá, e diz ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja dado ações de graça, honra e glória, e poder para todos sempre. Queridos, para me finalizar, o céu, como eu disse, ele tem resposta para você nesta noite. E o ecoar da resposta de Deus sobre a tua vida vai mover os umbrais da tua casa nesta noite. Chegará até você nesta noite. E nós vamos conclamar a Deus, em dizer a Deus que Ele é digno de honra, glória, louvor e exaltação. Sabe por quê? Porque Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de apresentarmos a Ele honra nesta noite. E diz assim, ó: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Para me finalizar, para me fechar essa cena tão gloriosa, esse ajuntamento celestial que João viu,
há um momento final de concordância. A música cessa. O silêncio se ouve-se e envolve todas as criaturas numa áurea de santidade. Os quatro seres viventes que assistem diante do trono de Deus dizem amém. Todos os anciãos se prostram e adoram ao que vive para todo sempre. O senso de adoração, aleluia, neste final do culto é intenso a ponto de exigir que façamos o mesmo. Que venhamos nos prostrar e adorar aquele que vive para todo sempre. Que nesta noite, em meio às circunstâncias, adore a Ele, glorifique a Ele, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade, no nome de Jesus.